O mundo cristão afirma que Jesus Cristo é o seu Salvador, mas nem tem o dia da sua crucificação correto. Jesus Cristo não foi crucificado numa sexta e vamos provar isso da sua própria Bíblia. Os cristãos dizem que Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo. Ora, vejamos então Mateus 28, começando do versículo 1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, e lembrem-se que João, capítulo 20, versículo 10, diz que ainda era escuro. E continuando então a ler de Mateus 28, versículo 1, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vos tenho dito. Quando as senhoras chegaram ao sepulcro, Jesus Cristo já tinha ressuscitado. E isso foi antes do nascer do sol. Porque, como lemos em João 20, versículo 10, ainda era escuro. Jesus Cristo já tinha ressuscitado como ele profetizara. Ponto número 1. Antes do sol se levantar no domingo, Jesus Cristo já tinha ressuscitado. E ele profetizou que ressuscitaria depois de 3 dias. E os fariseus bem sabiam isso. Isso é o segundo ponto. Os fariseus bem sabiam que Jesus Cristo ressuscitaria depois de 3 dias. Vejamos assim as palavras dos fariseus como outro ponto importante. Em Mateus 27, começando no versículo 62 até 66, e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus e a casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Lembra-se? Isto é os sacerdotes e os fariseus a dizerem isso. Versículo 64. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhes Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o, como entenderes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Os fariseus sabiam e fizeram tudo possível para evitar a ressurreição de Jesus Cristo. E Jesus Cristo só deu um sinal de que ele era o Messias. Vejam a Marcos 8, 31 a 32. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciões e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente
estas palavras. Em Mateus 12, 39 a 40, Jesus Cristo disse que estaria 3 dias e 3 noites na sepultura. Ele disse assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ou do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Queridos irmãos, é simples contar 3 dias para trás antes do nascer do sol de domingo. Um dia antes do nascer do sol, seria o sábado, antes do nascer do sol. 2 dias antes seria na sexta, antes do nascer do sol. E 3 dias antes seria na quinta, antes do nascer do sol. Ora, Jesus Cristo morreu e foi sepultado antes do nascer do sol da quinta, para poder ser de acordo com o que ele profetizou depois de 3 dias. Por isso, ele não foi crucificado numa sexta, porque ele morreu e foi sepultado antes do nascer do sol de quinta. Ora, sabemos a que horas é que ele morreu e foi crucificado. Mateus 27, 45 a 50 diz: e desde a hora sexta, que é cerca do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona, que é às 3 da tarde, cerca das 15 horas da tarde. E perto da hora nona, isso é às 15 horas da tarde, às 3 da tarde, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Elá, Elá, lema sabachthani. Isto é, Deus meu, porque me desamparaste. E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre e pondo a uma cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Todos os cristãos concordam que Jesus Cristo morreu cerca das 3 horas da tarde, às 15 da tarde, e que foi posto na sepultura antes do pôr do sol. Mateus 27, 57 a 60. E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Ele foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. Irmãos, provamos biblicamente que 3 dias antes de domingo de manhã, antes do nascer do sol de domingo, ele morreu e foi posto no túmulo, visto que isso foi antes do nascer do sol de quinta. Ora, como vimos que ele morreu às 3 horas da tarde e foi posto no sepulcro ao pôr do sol, isso tinha que ser, portanto, ao pôr do sol de quarta. Por isso, Jesus Cristo não foi crucificado numa sexta, mas foi crucificado numa quarta. Provamos da Bíblia, irmãos, da palavra de Deus, a fonte da verdade. Mas você perguntará: mas a Bíblia diz que era o dia da preparação, quando ele foi posto no túmulo. Correto. Mas a preparação era para o grande dia de sábado. Nesse ano, esse grande dia de sábado foi numa quinta. Não foi um sábado regular, semanal, mas foi um grande dia de sábado anual. Em João 19, 30 a 31 diz: e quando Jesus tomou o vinagre e disse estará consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Aí está na sua própria Bíblia. Na sua própria Bíblia. Foi um sábado grande. Um sábado anual.
o primeiro dia dos pães asmos do calendário hebraico. Levítico 23, versículo 6. E Cristo morreu no dia anterior, no dia 14, que é o dia da Páscoa, pois ele é o nosso Cordeiro Pascal. 1 Coríntios 5, versículo 7. E nesse ano a Páscoa, do dia 14, no calendário, caiu numa quarta. Os fariseus sabiam os sinais, eles viram isto acontecer, mas fecharam os corações e não acreditaram o seu Salvador, nem o reconheceram. Agora você sabe a verdade. Considere se os seus pastores na sua igreja lhe estão a ensinar a verdade da Bíblia. Se estão a ensinar uma crucificação na sexta, não estão a ensinar a verdade bíblica, como provamos. E a responsabilidade é sua, irmãos. Se você crê que é um verdadeiro cristão, precisa então perguntar: que mais é que você não sabe acerca do seu Salvador? Jesus Cristo disse para comemorarmos a sua morte. Ele nunca disse para comemorarmos a sua ressurreição. O domingo de Páscoa não é bíblico. Não é pura verdade. Há muitos ensinamentos falsos acerca da verdade de Deus. Não endureça o seu coração como os fariseus o fizeram. Leia a verdade diretamente da sua Bíblia. Você pode aprender mais acerca da Igreja de Deus Unida no nosso site português.ucg.org.